Vamos fazer a leitura bíblica do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versos 57 a 62. Assim está escrito: Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: Segue-me. Ao que este respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse ainda outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos irmãos e amigos, estamos diante do Mestre Jesus Cristo. E ele, nesse empreendimento, treinava discípulos a fim de conduzi-los a um tempo quando a obra de Deus prosperaria na organização da igreja, na pregação do Evangelho para a salvação de todo o que crer. Foram muitas experiências neste ministério de Jesus. E ele encontrou todo tipo de gente, e ele respondeu a todo tipo de questão. Mas ele ensinava com sabedoria, com dedicação, ensinava em toda submissão ao projeto de Deus. E ele procurava instruir as pessoas segundo o plano de Deus, fazendo com que elas compreendessem o que ele ensinava. E ele facilitava isso. Ele ensinava por meio de ações, feitos e de palavras. E ele usava de parábolas para instruir as pessoas. Já sabemos, parábola é a narração de um fato do cotidiano, podendo ser verídico ou não. Mas o propósito é ensinar com uma verdade espiritual ou uma verdade moral. Então Jesus se preocupava, que afinal de contas, ele veio buscar e salvar o perdido. Então a missão de Jesus é esta, bem clara, bem objetiva. Diz a Bíblia que, sendo ele Deus, ele não se engrandeceu por isto. Ele veio à terra e identificou-se com o pecador. E nessa humilhação, ele foi rejeitado e foi levado à cruz, onde, morrendo, foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Cumpriu até o fim o propósito da sua missão. A respeito de Jesus, não resta sombra de dúvidas. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício vivo que pode transformar a vida do pecador e conduzir o pecador à presença de Deus. As pessoas acreditam em Jesus, recebem informações a respeito de Jesus. E mesmo aqueles que têm alguma dúvida, não negam a existência de Jesus. Ele é conhecido como Jesus histórico. E em muitas religiões, ele é conhecido como uma entidade espiritual. Para outros, ele é aquele salvador do mundo, aquele que morreu na cruz. E ele é símbolo em todas as religiões. Mesmo aquelas que têm outras divindades, reconhecem a existência de Jesus. Mas principalmente, para os seus discípulos, Jesus é o único Senhor, o único Salvador, o único intermediário ou mediador entre o pecador e Deus. O único. E em nenhum outro há salvação. Debaixo da terra não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o discípulo de Jesus reconhece isto e aceita o desafio de seguir a Jesus e imitá-lo em tudo que ele ensinou. O discípulo é diferente do religioso, é diferente do cristão, é diferente do evangélico, porque todas essas religiões existentes hoje têm os seus preceitos,
tem suas ideias, suas regras, que criam um legalismo, ou seja, critérios que determinam o que pode e o que não pode, a fim de agradar a Deus. Mas para o discípulo não é assim que funciona. O discípulo está debaixo da graça de Deus e imita a Jesus em todas as coisas. Então temos esse desafio da própria palavra de Deus para todo aquele que deseja crer em Jesus. Também, o discípulo de Jesus é aquele que abre mão dos próprios direitos a fim de fazer o bem para os outros. Dá para perceber claramente que os religiosos desta existência, não importa que grupo religioso frequente, participe, ele tem seus direitos, tem seus deveres, e ele é politicamente correto, e luta por defender os seus direitos e os seus intentos. Já o discípulo se sujeita, ele é humilhado, ele é rejeitado, mas se cumpre na vida dele a palavra de Deus, que diz que ele será exaltado, assim como seu mestre foi no tempo certo. Como também está escrito, Jesus na sua humilhação foi rejeitado, mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Não há sombra de dúvidas, repetimos, a respeito de Jesus. Qual é então a dificuldade? É o que Jesus procurou aqui ensinar a seus discípulos imediatamente, e nos ensina a nós hoje. São os seguidores que aparecem diante dele. Nós temos a primeira figura aqui. Iam pelo caminho, iam Jesus, seus discípulos e as multidões que o acompanhavam por onde ele caminhava. Eles iam. De repente um homem sai da multidão e declara: seguir-te-ei para onde quer que fores. A figura desse homem existe hoje. São tantas pessoas que declaram isso: eu quero seguir a Jesus. É só perguntar para as pessoas, não importa onde elas se acham, elas vão declarar isso: eu creio em Jesus, eu quero seguir a Jesus. Mas Jesus conhece os intentos de cada um. E a esse homem ele responde: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que essa resposta? É porque ele percebeu que esse desejo de segui-lo era por interesse próprio. Era alguém que estava no meio da multidão por causa dos benefícios que recebiam de Jesus. E ele percebeu esse interesse. Mestre, vou segui-lo por onde quer que fores. Ele declara: pode até vir, mas você não vai ter sossego, você não vai ter repouso, porque esta é a minha vida. O filho do homem irá assim, será humilhado, será perseguido. Então ele declarou isso para esse homem. Aí Jesus se dirige a um outro da multidão e diz: olha, quanto a você, pode seguir-me. Ele convidou: siga-me. Assim como ele convidara a tantos outros seus seguidores, quando ele encontrou Mateus na escrivaninha trabalhando, e passou e disse: segue-me. Quando ele encontrou cada um na sua experiência, e declarou: venha após mim, e vocês serão pescadores de homens. Aqui ele convida esse homem, e esse homem prontamente aceita, mas declara: permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. São pessoas que existem hoje, elas querem seguir a Jesus, elas aceitam, mas primeiro eu tenho que, assim, para alguma coisa fazer antes. São aquelas pessoas sem compromisso com a obra de Deus, são aquelas pessoas que têm um coração bondoso, mas tem sempre alguma coisa em primeiro lugar, alguma coisa relacionada às obras mortas, relacionado ao paganismo, relacionado às crenças. São pessoas que querem seguir a Jesus, mas querem conservar suas tradições, querem conservar suas superstições. São tantas pessoas que acreditam na Bíblia,
Mas ainda tem outros tipos de práticas, outros tipos de crenças. Esse homem aqui representam estes religiosos desta nossa atualidade. Então Jesus declara para ele: deixa os mortos sepultar o seu morto. Você precisa abrir mão dessa religiosidade cega e pagã e assumir em primeiro lugar o compromisso com Deus. E então, ainda outro homem declara: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Aqui é a figura de outros religiosos que estão muito ligados ao comportamento social. São aqueles que estão sempre ocupados com a família, ocupados com o trabalho, ocupados com a escola. Nunca têm tempo para o relacionamento com Deus. Então, Senhor, olha, eu vou segui-lo mesmo, mas eu tenho que ir em casa, eu tenho que conversar com meus parentes. A Bíblia deixa claro, a salvação é por uma experiência pessoal. A família não salva o indivíduo. O filho não pode ser salvo pelo pai. Os pais não podem ser salvos pelos filhos. O marido e a esposa não se salvam. É necessário que cada um tome a sua decisão pessoal. Os amigos também nada podem fazer. Pelo contrário, os amigos levam para a perdição. São os amigos que convidam para que haja um afastamento do compromisso com Deus, para que haja uma ilegalidade. Então aqui está essa figura, desta pessoa que não tem definição, é arrastado pelo vento, só por causa de amizade, só por causa de convivência, só por causa de relacionamento. Então aqui tem estas figuras de pessoas que desejavam seguir a Jesus. Mas é assim, eu quero seguir a Jesus, mas do meu jeito. Do meu jeito. E a palavra de Deus diz que tem que ser do jeito de Jesus. É quando Jesus declara: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Com estas figuras aqui, Jesus fala a respeito de renúncia, declarando que nós não podemos servir a Deus à nossa maneira, nem à maneira de nossos parentes, nem à maneira de nossos amigos. É a maneira de Deus. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E quem verdadeiramente segue a Jesus, não olha para trás, mantém-se firme, ainda que sofra grande influência que deseja levar ao descompromisso com a obra de Deus. Nesta época, meus irmãos, neste tempo de pandemia, as pessoas estão desgastadas com a pressão emocional, psicológica, e elas não estão tendo tempo para um relacionamento com Deus. Sabem por quê? As pessoas dependem de templo para se relacionar com Deus. Os templos fechados significam que as pessoas não estão servindo a Deus, elas estão dentro de casa, no isolamento, escravizadas pela tecnologia, inventando tantas coisas para fazer, e mesmo aqueles transgressores da lei não conseguem ficar dentro de casa. Tem que sair para aglomerações, para celebrações, para comemorações, porque o povo está louco, está perdido espiritualmente, está sem direção, debaixo de influência, já não aguentam mais. Mas os que querem seguir a Jesus renunciam, não sofrem influência, servem a Jesus em primeiro lugar. Naturalmente, a partir de uma experiência pessoal, o novo nascimento, vida na presença de Deus, salvação eterna que é garantida. Jesus disse: não existe ninguém que não tenha deixado tudo, pai, mãe, irmãos, riquezas, fazendas, que não tenha recebido muito mais nesta vida e na vida eterna. É questão de renúncia que Jesus está dizendo aqui. As desculpas são muitas, todos os dias as desculpas são muitas. Estou ocupado, estou trabalhando, estou viajando, não tenho tempo, estou cansado, estou doente. Mas quando chegar na presença de Deus, Deus vai olhar e falar: olha, eu não tenho tempo para você também. Porque na hora que precisamos de tempo para Deus, não temos. Fazemos tudo, mas não fazemos a vontade de Deus. É o grande desafio para esta época, que é também o tempo do fim. É hora de anunciar a volta de Jesus,
a salvação eterna, propondo que cada um siga Jesus, não conforme os seus próprios pensamentos, mas conforme a proposta da palavra de Deus. E isso é simples. Basta uma decisão: tornar-se um discípulo de Jesus. Deixar de ser simplesmente um evangélico, ou um religioso, ou um cristão, que já está claro. São práticas religiosas frias e sem sentido. Agora, o discípulo de Jesus tem uma vida ativa na presença de Deus, cheio de paz no coração e alegria de servir e manter a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Quer tomar a sua decisão? Quer tornar-se um discípulo de Jesus? É só você que pode tomar essa decisão. E tudo vai mudar na sua história. Em primeiro lugar, vida eterna. Você será adotado como filho de Deus e passará a viver como discípulo dele. E tudo que você vive hoje, não importa o que, não importa as suas dificuldades, não importam os seus vícios, Jesus cuida de você. Ele cuida, Ele trata de você, porque você é muito especial para Ele. E é enquanto está vivo que você pode tomar essa decisão. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Você que nos acompanhou nesta hora, pode pensar que a sua história vai mudar quando você entregar-se a Jesus. Que seja hoje, não importa os obstáculos, siga Jesus e tudo Ele fará em sua vida. Oremos. Pai querido, ó glorioso Deus, diante da Tua palavra agora, nossa alma se alegra, porque Teu Espírito Santo é que nos conduz em toda a verdade. Que o Senhor acompanhe agora a todos aqueles que dedicaram tempo para ouvir esta mensagem, e por obra de Teu Espírito Santo, age na vida de cada um. Alcance estas famílias, Deus, e abençoe segundo o Teu bom propósito. Desperte a cada indivíduo para que tome uma decisão séria, segura, na presença do Senhor, tornando-se discípulo de Jesus. Guia-nos em toda a Tua palavra, em toda a Tua verdade, e conceda, ó Deus, que haja salvação para todos que nos ouviram, enquanto há tempo para isto. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todas as coisas. Amém.